Bom, agora eu vou apresentar o nosso trabalho sobre a contração dos músculos estriados esqueléticos. E para isso, a gente fez uma representação de uma mão, que depois a gente vai explicar mais um pouquinho de como é que funciona, né, esse movimento que parece tão simples, mas na realidade é tão complexo, a movimentação dos nossos músculos. Mas primeiro eu queria começar fazendo uma introdução à musculatura esquelética, né? Explicar do que é composto os nossos músculos. Os nossos músculos eles são divididos em vários tipinhos de coisas, né? A gente tem as fibras musculares, que são células alongadas, e elas são envoltas pelo endomísio. Se você pegar várias fibras musculares e uni-las, você vai formar um fascículo muscular. Ou seja, né, o fascículo é o conjunto de fibras, e esse conjunto de fibras, chamado fascículo, ele é envolto pelo perimísio. Já o ventre ele é o conjunto desses fascículos e ele é envolto pelo epimísio. Ou seja, a gente tem o endomísio, o perimísio e o epimísio. E eles revestem, respectivamente, as fibras musculares, os fascículos e os ventres. Ó. Aqui, como eu posso mostrar na imagem, a gente tem aqui ó, o perimísio, que vai revestir os fascículos. A gente tem aqui o fascículo, né? Dá pra ver que está sendo revestido pelo perimísio. A gente tem aqui o endomísio, que vai revestir as fibras musculares. A gente tem o núcleo, a gente tem a miofibrila, que eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. E também tem o sarcolema, os retículos sarcoplasmáticos e o sarcoplasma. O sarcoplasma ele é a matriz intracelular de fibra muscular, onde ficam suspensas miofibrilas, que é um arranjo organizado de filamentos de actina, miosina, tropomiosina e troponina, além de outras proteínas que vão ser responsáveis pela contração muscular. Já o retículo sarcoplasmático ele vai ter a função de armazenar o íon cálcio, enquanto o sarcolema é a membrana celular da fibra muscular, e ela é revestida, né, pelas fibras colágenas, o que vai dar uma certa resistência ao nosso tecido muscular. Bom, agora aprofundar um pouquinho ali que eu falei, né, da actina, miosina. Bom, a gente tem, né, dois tipos de filamentos. Os filamentos grossos, né? E o filamento grosso, o que é? Ele é formado por muitas moléculas de miosina associadas num feixe. Aqui a gente tem, né, uma demonstração do filamento de miosina. De filamento fino, a gente tem três tipos de proteínas. A actina, que está mais ou menos aqui assim, ó, né? A actina, como é que ela funciona? São duas cadeias enroladas em forma de hélice, com muitas moléculas de ADP. Tem a tropomiosina, também é outra proteína. Ela é um estado de repouso, ela sobrepõe pontos ativos dos filamentos de actina. Aqui a gente tem a demonstração na imagem de um filamento fino de tropomiosina. E para finalizar, tem a troponina, que ela vai ocorrer em intervalos regulares ao longo de cada molécula de tropomiosina. Ela vai ter três subunidades. Uma vai se ligar à actina, a outra à tropomiosina e a outra ao cálcio. E aqui a gente tem uma representação, né, na imagem do que seria mais ou menos a troponina, onde é que ela ficaria. Bom, como o André falou agora das miofibrilas, eu vou falar um pouco mais sobre esses níveis estruturais no músculo de uma visão mais microscópica. Por primeiro, temos a banda I, que ela é mais extrema, mais clara, que seria composta somente por actina. A gente pode ver nessas imagens aqui. Depois temos a linha Z, que fica dentro da banda I, e ela se clara mais intensamente por conta das várias uniões entre os filamentos de actina. E a banda A são as extremidades formadas pela sobreposição de filamentos de actina e miosina, que seria desde esse começo aqui até o outro lado. E a banda H fica dentro da banda A, mas é mais clara, porque ela contém apenas a parte com as miosinas, as actinas não. Já o sarcômero é o segmento entre duas linhas Z consecutivas, que é a unidade contrátil da fibra muscular, e a contração ocorre pelo deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina, fazendo com que as duas linhas Z se aproximem e a zona H chegue até a desaparecer. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a transmissão neuromuscular, que ocorre entre o final do axônio e a fibra muscular. Primeiramente, eu preciso de um estímulo para a contração muscular, já que a contração é regulada pelo sistema nervoso, na qual as fibras nervosas invaginam-se na fibra muscular, formando essas goteiras sinápticas. Outro elemento que também é importante ressaltar é a placa motora, que seria a terminação nervosa somada com a fibra muscular. E a fenda sináptica seria essa área entre o neurônio e a fibra. A membrana muscular seria essa parte aqui de baixo, que
que contém os receptores para a acetilcolina, que essa é um neurotransmissor que a sua síntese é realizada no citoplasma da terminação pré-sináptica e ela é armazenada nessas vesículas sinápticas, aqui no final do axônio mesmo. E o impulso nervoso propaga-se da membrana das fibras musculares, o sarcolema, e atinge o retículo sarcoplasmático, liberando cálcio no citosol. E é importante ressaltar também que a acetilcolina não pode ficar na fenda sináptica, porque isso causaria uma série de lesões neurológicas. E para que ela não fique aqui nessa fenda sináptica, entra em ação a acetilcolinesterase, que ela hidrolisa a acetilcolina em acetato e colina. Bom, agora que o Vinícius ele explicou todas as peças que participam da transmissão neuromuscular, eu vou explicar como isso tudo ocorre em conjunto para gerar em si a contração muscular. Então, aqui a gente esquematizou uma célula muscular. Aqui a gente tem o sarcolema, que é a membrana celular da célula muscular. Aqui a gente tem a miofibrila, que ela é composta pelos filamentos finos e filamentos grossos, que vão ser responsáveis pela contração muscular em si. Bom, então tudo começa quando o sistema nervoso central envia uma sinapse que vai chegar no terminal do axônio. Chegando no terminal do axônio, ela vai estimular os canais de cálcio, que são canais voltaicos. Esses canais, quando estimulados, eles vão fazer com que as vesículas presentes aqui no terminal do axônio se liguem ao final dele e liberem a acetilcolina que eles estavam armazenando. A acetilcolina, aqui como vocês podem ver nos pontinhos azuis, liberada na fenda sináptica, ela vai ser recebida pelos receptores de acetilcolina presentes no sarcolema, e daí elas vão percorrer a membrana do sarcolema e vão penetrar os túbulos T. Os túbulos T são invaginações do sarcolema para dentro das miofibrilas. Aqui, percorrendo o túbulo T, elas vão estimular o retículo sarcoplasmático, que ele é responsável por armazenar cálcio dentro do músculo, a liberar esse cálcio na miofibrila. Bom, agora vamos para cá. Quando o cálcio é liberado pelo retículo sarcoplasmático, ele vai se ligar diretamente na troponina. A troponina ela vai ser responsável por fazer com que a tropomiosina gire, expondo a actina à cabeça da miosina. Na cabeça da miosina, a gente tem esses dois compostos, que são o ADP e o fósforo inorgânico. Eles são resultantes da quebra do ATP pelas ATPases, como o André falou anteriormente, que estão presentes na cabeça da miosina. Agora, para fazer com que a cabeça da miosina se ligue à actina, é necessário que o fósforo inorgânico seja liberado. Então, quando ocorre a liberação do fósforo inorgânico, a cabeça da miosina se liga à actina e, para que ocorra a contração, é necessário que ocorra a liberação do ADP. Fazendo isso, a gente tem a contração muscular. Bom, agora que a gente viu como ocorre a contração muscular, a gente precisa explicar também como a musculatura vai relaxar, né? Então, é muito comum a gente pensar que para contrair o músculo vai ser necessário o ATP, e como a gente acabou de ver, na verdade não é necessário. O ATP ele vai funcionar se ligando à cabeça da miosina, fazendo com que ela se separe dos filamentos de actina, gerando assim o relaxamento da musculatura. Por isso é muito comum em cadáveres ocorrer o rigor mortis, que vai ser a contração muscular, ela vai ter ocorrido, porém com a morte e a ausência de ATP, a musculatura ela não vai conseguir se soltar, fazendo com que o cadáver fique com a musculatura contraída. Para fazer o projeto da mão biônica, a gente vai usar um estilete, uma régua, cola quente, canudo, papelão, um fio dental e um lápis. Bom, a nossa ideia com esse trabalho foi representar a miofibrila como sendo o fio dental. Assim, quando a gente puxasse o fio dental, diminuiria o espaço do sarcômero, representando assim a contração muscular, fazendo os dedos flexionarem nesse caso. E quando a gente soltasse o fio dental, seria o relaxamento da fibra muscular, voltando ela para a posição anatômica.